Eu estava navegando pela internet esses dias até que me deparei com um vídeo falando sobre uma situação chata que teria acontecido com o autor de Game of Thrones. Não sei dizer quando aconteceu, mas o incidente me chamou a atenção. Supostamente em um evento de fãs, o George Martin foi interrogado por um dos fãs, perguntando por que ele não passaria adiante a autoria dos seus livros para outro escritor, considerando que ele já estaria muito velho. Eu acho que foi sugerido que ele passasse para o Brandon Sanderson, alguma coisa assim. O George Martin ficou profundamente indignado com isso, supostamente saiu do painel e não deu uma sessão de autógrafos posterior. Esse incidente me fez refletir como muitas vezes os leitores esquecem que o autor é um elemento decisivo para qualquer obra e que, na verdade, por mais que as pessoas façam muitos malabarismos nessa hora, separar autor e obra não é uma tarefa, pelo menos na minha opinião, possível. Afinal, o que dá a qualidade da obra é o autor e sua própria subjetividade. E seguindo essa linha de raciocínio, eu acabei me recordando também de um exemplo muito emblemático de como a autoria transmitida para a pessoa equivocada mina todo o potencial de uma série. E é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo de hoje e conversar com vocês sobre os problemas por trás dos novos livros da trilogia Milênio. Meu nome é Jade e seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Entre 2009 e 2010, a trilogia Millennium estava entre os livros mais vendidos na Europa e no mundo como um todo. Essa trilogia chegou inicialmente para o Brasil em 2008 e trazia uma dinâmica diferente, quase um Sherlock Holmes moderno, uma dinâmica de investigação bastante interessante. Entre dois personagens centrais, o Michael Blavatsky, acho que é Blavatsky que fala, vou deixar o nome aqui embaixo, que era um editor cofundador de uma revista chamada Millennium, jornalista, que tinha umas posturas muito esquerdistas e fazia investigações sobre corrupção e grandes problemas estruturais, que, por decorrência de uma série de acontecimentos, se une a uma hacker extremamente talentosa chamada Lisbeth Salander. E a partir disso eles caem em uma trama de investigações que vai ser desenrolada ao longo de 3 livros. O primeiro dos livros da trilogia Millennium tem um nome que, na minha opinião, é um título muito bonito de livro, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Ele traz todo um panorama de fundo sobre violência contra a mulher, o cenário da Suécia, e é um livro muito bom de ler. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com esses livros, eu pensei que eu não iria gostar, e quando eu comecei a passar as páginas, principalmente depois da página 50, eu não conseguia mais largar, porque era um livro extremamente bem escrito. E assim como eu, diversas pessoas ao longo do mundo não conseguiram largar. Tanto que entre 2009 e 2010 já tinham sido vendidos, acho que foi 29 milhões de cópias desse livro, e Hollywood queria fazer uma adaptação desse livro. E essa adaptação foi feita, que é um filme muito ruinzinho e muito mediano, com Daniel Craig, que na época ainda por cima era o 007, ou seja, era um livro que nós víamos assim ter um grande renome. E essa trilogia de livros estava em venda crescente e cada vez mais fãs ansiavam pela sua continuação. Só que existia um grande problema. A trilogia que começou a ser publicada em 2005 não tinha mais um autor vivo. O Stieg Larsson, que é o autor dessa trilogia Milênio, ele vai falecer em 2004, logo depois de ter entregue a trilogia inicial de livros à sua editora. Ele morre pouco depois, tem uma parada cardíaca, ele tinha um histórico de ser fumante, por aí vai, e nunca consegue ver o tamanho do sucesso da sua obra. O que acontece é que essa morte do Larsson aos 50 anos foi inesperada, mas o sucesso por trás dos seus livros foi ainda mais inesperado e gerou um grande problema jurídico e, de qualquer forma, sobre direito autoral, que é por isso que estamos aqui para conversar hoje. O Larsson não tinha filhos, mas ele tinha uma companheira com quem ele vivia desde os 18 anos. Eles tiveram um relacionamento de mais de 3 décadas. Essa mulher, a Eva Gabrielson, inclusive, foi muito questionada ao longo dos anos sobre seu papel nas contribuições escritas da trilogia. Isso porque o Larsson ele era jornalista em vida e realmente trabalhava em uma revista e tinha textos publicados. E quem revisava ele dizia que a qualidade da trilogia não se parecia com a qualidade dos textos escritos dele. Só que, polêmicas à parte, nunca foi confirmado, ela disse em muitos momentos que deu contribuições, ao longo dos anos foi admitindo contribuições maiores, mas a autoria continuou com Larsson. Mas fato é que a Eva viveu esses 30 anos com ele, esteve presente na confecção da trilogia, ajudou ela a revisar, e eles tinham um relacionamento extremamente sólido. Só que eles nunca casaram. Eles não casaram, e é dito muito sobre isso quando nós procuramos sobre a vida do autor, primeiro por causa do trabalho que ele tinha. Ele investigava questões muito complexas, tinha inimigos no governo, ele trabalhava perseguindo grupos neonazistas, e toda vez que você faz um casamento, isso é uma lei geral,
você precisa ocorrer os chamados proclamas. O que são os proclamas? Nós passamos um edital público que todas as pessoas têm acesso com todas as suas informações para saber se a pessoa é casada, se tem algum impedimento. Aquilo da igreja, de fale agora ou cale-se para sempre, existe uma versão judicial disso, que são esses proclamas. Inclusive, essa é uma grande dica. Se você quiser saber se uma pessoa é casada ou não, pesquise o nome completo dela e escreve com proclamas para ver se você acha alguma coisa. Pode encontrar até um registro de casamento que não se saiba. Mas a verdade é que ele sempre teve esse cuidado na vida e foi muito para proteger a Eva, pelo menos é isso que eles dizem. E com o passar do tempo, a união já era algo tão estabelecido que eles nunca formalizaram. Mas a Suécia não é um país, digamos assim, que ame as mulheres em termos legais. É que dentro do sistema legal sueco, as mulheres não gozam de nenhum tipo de proteção se não forem casadas no papel. As companheiras só podem herdar qualquer bem deixado pelo marido se isso tiver em testamento. E o que é que acontece? O Larson morre sem ter um testamento feito. Na verdade, ele morre de uma maneira súbita, inesperada, aos 50 anos. Não era pretendido que ele fosse falecer. E quando ele morre, todo o seu espólio, que na época não era grandes coisas, era só uma autoria de livros que nem tinham sido publicados, vai pro irmão e pro pai dele, que eram pessoas que Eva inclusive diz que não tinham grandes relações com ele. Só que os livros se tornam um sucesso. E o que nós tínhamos como direitos difusos sobre uns escritos qualquer se tornam direitos sobre um dos livros mais lucrativos da década do continente europeu. A Eva e a família do Stieg Larsson entram então em uma batalha judicial. Ela conta que ela não é comunicada em muitos momentos sobre o que está acontecendo com o espólio dele como um todo. Para vocês terem uma ideia, eu encontrei entrevistas em que ela afirmava que sequer sabia quando os livros iam ser publicados, que ela só chegou e encontrou os livros com o nome do homem que ela viveu a vida toda, publicados nas livrarias e ninguém comunicou a ela. E assim como ninguém comunicou nem a publicação do livro, ninguém comunicou a respeito dos direitos autorais. Eles entraram numa grande batalha judicial que a Eva não conseguiu sucesso e ela não teve direito a nenhuma parcela sobre essa trilogia. E nem sobre os lucros. A família assim disse que tentou um acordo oferecendo para ela, na época, a outra metade do apartamento que ela viveu com o Stieg a vida inteira e 2 milhões de euros para ela ficar bem ao longo da vida, sendo que ela esteve com aquele homem por 30 anos e no momento dessa oferta a trilogia já tinha rendido mais de 22 milhões e eles ainda estavam em negociação com Hollywood. Nós já vemos, né, que não estavam propondo grandes coisas. Mas essa batalha judicial teve um ponto interessante. A família queria continuar as publicações do livro. Isso porque o Stieg, ele pensava em publicar originalmente 10 livros da trilogia Milênio. É dito que a Eva tinha um manuscrito que ele já tinha iniciado sobre o quarto volume da trilogia, de 200 páginas, mas ela se recusa a entregar esse manuscrito para a família. E, querendo continuar com aquela grande máquina lucrativa, a família resolve transmitir a autoria da série Milênio para um outro autor sueco para dar continuidade à série e à alma dos personagens. Na verdade, sendo muito franca com vocês, eu acho isso uma baboseira para tentar lucrar mais dinheiro. Mas, enfim, estou contando os fatos como aconteceram. E esse autor é o David Lagercrantz. E esse homem, ele herda, digamos assim, uma grande fortuna indiretamente. Por quê? Quando ele herda essa trilogia de livros, ele também acaba herdando toda a fama que a trilogia original do Larson teve ao longo dos anos. Ele acaba herdando contratos de editoras que publicam as sequências desses livros, e os livros já iniciam com uma grande tiragem. É dito que ele publicou inicialmente mais de 2 milhões de cópias, o que é um nível absurdo de crédito para um autor que não tinha nenhuma publicação relevante, mas a trilogia como um todo parecia relevante. Mas quando nós olhamos em termos de qualidade, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, A Menina que Brincava com Fogo, A Rainha do Castelo de Ar, são livros muito bem estruturados, muito bem escritos, que têm um estilo narrativo muito único, que o David não conseguiu emular. O primeiro dos livros dessa nova sequência, acho que foi A Garota na Teia de Aranha. Esse livro conseguiu vender, obviamente, pelo apego do autor e porque muita gente sequer sabia que o autor original tinha morrido. Então, estavam achando que era uma coautoria, porque o nome do Larson aparecia nas capas dos livros. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. O estilo não foi replicado. Quando nós olhamos nos principais portais sobre os livros, as diferenças de notas de avaliações são gritantes. A trilogia do Larson tem avaliações altíssimas, enquanto quando nós pegamos a do David, já vai reduzindo livro a livro, a ponto deles terem decidido em 2019 encerrar as publicações no sexto livro dessa nova trilogia. Eu acredito que muito também se deu pela baixa aceitação do público desses novos livros, porque não foram bem feitos. Mas esse case como um todo, pra mim, é um dos
melhores para ilustrar o quanto o autor é um elemento indispensável da obra. Você não pode querer reproduzir um universo se você não entende profundamente as bases. E quem cria é quem entende melhor essas bases. Então, quando nós tiramos um Stieg Larsson com um desejo dele de produzir 10 livros, ele tinha isso porque ele tinha todo o background do que ele queria fazer em 10 livros. Não é uma outra pessoa, por ler 3 livros dele, que vai saber como reproduzir os 10 livros dele, porque se fosse assim, todos nós seríamos autores de grande qualidade, e não é a verdade. A autoria exige algum nível de particularidade por parte de quem escreve. Ela exige um domínio sobre o mundo, exige uma visão muito particular. É um pouco chamado talento. Claro que o talento também pode ou não aflorar dentro de um livro. Isso vai ser alinhado com trabalho duro, processos de revisões e afins. Mas tem uma parte ali que é inata, que é a tua visão de mundo. Você passar uma série para um outro autor não necessariamente vai garantir um resultado. Voltando para o caso do Martin, que inspirou o começo desse vídeo, nós temos que pensar que o universo de Game of Thrones foi muito particular. A ponto do final da série ser bem ruinzinho, justamente porque ele não consegue chegar lá. Eu acredito que o final dos livros e o final da série vai ser praticamente igual. Mas a diferença é que o meio não foi bem trabalhado. Como se chegou do ponto A ao ponto B. O caminho, a jornada é tão importante quanto o destino final. Então você simplesmente querer que o George Martin olhe para tudo isso e diga assim: não, realmente dá para deixar os meus livros com outra pessoa? Também é um pouco de ingenuidade. Ele criou aquele mundo. O primeiro livro de Game of Thrones saiu no meu ano de nascimento, em 97. Ele realmente podia ter escrito melhor. Eu acho que ele é um autor que peca muito em termos de disciplina. Quando a gente compara ele, por exemplo, com o Stephen King, que pode não ter todos os livros excelentes, mas tem método, tem rotina, nós vemos como o Martin é deficitário nesse ponto. Ele se mete em projetos paralelos e não foca necessariamente, enquanto o Stephen King consegue sentar ali e todo dia produzir o que tem que produzir, que na minha opinião é a grande diferença entre talento e constância. A constância muitas vezes supera um talento excepcional. O Stephen King tem talento, mas eu não acho ele um autor assim de um brilhantismo absurdo, mas eu acho ele uma pessoa constante e esforçada, o que coloca ele acima de todos os outros na média. Então, é uma solução fácil querer que um autor renomado, por exemplo, Brandon Sanderson, que sabe escrever fantasia, assuma esses livros? É, mas eu acho que nós só vamos estar diante de um caso Millennium 2.0, que o que vai ser produzido é frustração, livros com uma qualidade duvidosa e dinheiro indo pro bolso de quem não necessariamente merece. Eu acho um absurdo o pai e o irmão terem ficado com toda a fortuna do Larson e terem feito o que fizeram com a trilogia, né? Mas é a lei de cada país. É por isso que uma última recomendação nesse vídeo, que não era pra ter recomendação, pelo amor de Deus, façam um testamento. Se vocês têm um bem que querem deixar pra alguém, se vocês têm qualquer coisa que vocês querem proteger, deixem de alguma forma em testamento, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas esse é o vídeo de hoje, que foi um vídeo muito mais sobre curiosidade, em que eu busquei trazer essa história do Stieg e mostrar como a autoria precisa do autor de fato. Não dá pra você separar os dois. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. E se tiver alguma sugestão de tema pra eu fazer em outro vídeo, deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau, gente!